Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. Esfera Podcast hoje, nós trouxemos um jovem para falar justamente para boa parte da nossa audiência, que são jovens que estão em busca de uma carreira, decidindo aí o que vão fazer da vida profissional, ou que gostam de empreender, ou de assuntos diversos, né? E nós trouxemos um jovem aqui que ele é multitarefas, o homem faz de tudo. Arthur Viexorek, ele que é servidor público, faz direito, ele também é um cara que gosta de política, envolvido com trabalhos sociais e política, como eu disse, e ele vai falar pra gente qual que é a visão dele, né, sobre o mercado de trabalho, sobre o serviço público e sobre também carreira e política, que muitos jovens aí gostam de política, alguns não estão tendo muito interesse, mas quem sabe ele não desperta em você o interesse em decidir os rumos da sua vida através da política. Não é isso, Arthur? Obrigado, Silvio, pela oportunidade de falar um pouco sobre mim, sobre quem é o Arthur, sobre o que os trabalhos que a gente presta para a sociedade, não só como dirigente de juventude partidária, mas também como presidente de Atlética. Vai ser uma conversa muito, muito legal aqui hoje. Com certeza. E a sua paixão maior, você faz direito, né? Você cursa direito, melhor dizendo. E o que te levou a buscar, né, a carreira na área do direito e também como que é esse envolvimento com a política? Da onde que partiu isso? É uma coisa já de família, é uma coisa que é um interesse seu e como você vem atuando? Olha, Silvio, essa paixão pelo direito, ela se deu muito por influência familiar. Meus pais são formados em direito, meus avós são formados em direito e tive muita influência. E também por gostar de legislação desde pequeno, gostar de entender as leis e tentar desvendar alguns mistérios que a gente tem na nossa sociedade e por que eles acontecem. Então, são temas que somente o direito consegue deixar com mais clareza. Questão da política, desde muito pequeno, meu pai sempre me levava para reuniões, até porque a minha mãe trabalhava às vezes de plantão, e meu pai tinha que me levar para comício, para carreata. Desde pequeno eu sempre participei de carreata, de comício, tive sempre esse contato com a política. Me recordo ainda com 7 anos de idade na eleição do eterno governador Siqueira Campos, que veio nos deixar no ano de 2023. E eu tenho memórias dessa eleição desde pequeno, carreata, com comício, e de lá para cá veio só alimentando a paixão. E também essa questão das injustiças sociais, que eu tenho convicção que a melhor forma da gente resolver problemas sociais, problemas históricos, é com a política. É porque lá que são tomadas as decisões de praticamente tudo da nossa vida, né? As pessoas dizem, não precisa de político. Não, necessariamente você não precisa do político, né? Mas você, precisando ou não, você está sempre à mercê das decisões que são tomadas lá nos parlamentos, né? Nos palácios do governo, por aí, tanto pelo executivo quanto pelo legislativo, né? E muitas vezes, inclusive as pessoas que estão ligadas ao direito, né, os operadores do direito, acabam caindo no terceiro poder lá, que é os tribunais, né, no judiciário. Então tudo está interligado. Se as pessoas não desenvolverem aí um interesse maior por isso, uma participação, elas vão acabar tendo toda a sua vida direcionada por quem tem interesse, não é verdade? Hoje em dia eu sofri muito preconceito quando era mais jovem por gostar de política. Muitas vezes as pessoas me afastavam. Não, ele é chato, ele gosta de política. Não, ele não vamos chamar ele para tal evento porque ele só quer saber de política. Mas hoje uma coisa que me alivia muito é essas pessoas hoje me tratarem como uma referência. Não, algum dia nós vamos te apoiar para alguma coisa, ou tá comigo em algum momento político. Não, tudo que eu precisar eu vou te chamar, você tem algum tipo de contato com você, tanto no governo do estado quanto na prefeitura. E isso meio que compensa esse preconceito lá atrás, porque parece que os jovens não entendem, não entendiam ou não entendem até hoje, como que funciona a política, o poder público, como que você pode ajudar as pessoas com política e poder público. E hoje, virar referência para essas pessoas é algo muito gratificante. É porque também eles não, talvez, eles não veem
o objetivo ainda, né? Estão ali distraídos com aquelas coisas que são mais comuns da juventude, né? As reuniões sociais, né, dos jovens, uma festinha, tá estudando ali para alguma coisa que às vezes é inspirado pelos pais, ou eles às vezes têm um desejo profissional, e muitas vezes a política está muito distante, né? Só que conforme eles vão amadurecendo e crescendo, eles vão vendo o quanto a política é presente em tudo que eles vão fazer, desde a permissão ali das as liberdades individuais, a questão dos impostos que eles estão pagando, né? Porque o jovem, principalmente a criança e adolescente ali, muitas vezes as necessidades deles são custeadas pelos pais ou pela pessoa que está cuidando deles. E aí quando eles vão crescendo, que eles começam a gastar o próprio dinheiro, eles vão vendo da onde que vem, as implicações que tem, né? Começa a pagar imposto, começa a pagar um boleto, e começa a ver assim que a política ela tem uma interferência muito maior na vida dela, inclusive quando atinge a maioridade, né, a partir dos 18 anos, e aí ele vê que, na verdade, ele ficou boiando enquanto as coisas estavam acontecendo, né? E isso tem te motivado mais a se manter no meio político? Não, o que mais me motiva, além desse preconceito que eu sofri de ser taxado sempre como chato, porque gosta de política. Não, eu falo assim, o fato de hoje as pessoas reconhecerem essa importância e que você é que despertou para isso mais cedo, eles reconheceram que você despertou mais cedo, isso tem te motivado mais? Todos os dias, pessoas que lá atrás falavam, não, não dá certo esse trem de política, só tem bandido, com essas palavras, em política. E hoje vê que a gente faz um trabalho social interessante em política, que não é política partidária ou pública, que é atlética, já começa a despertar um interesse mais nas pessoas em participar. Olha, como é que nós podemos entrar nisso aí? Eu quero participar da política, me leva para ver como é que é, me leva para conhecer o político tal e tal. E vai gerando um interesse maior nos jovens, e isso é muito importante, porque nós, nos últimos anos, nós temos tido uma taxa de adesão muito baixa entre jovens de 16 e 18 anos no primeiro voto. Aqui em Palmas, inclusive, na última eleição, que foi para prefeito e vereador, são 200 mil eleitores. Mais de 50 mil eleitores não foram votar, que estavam aptos, não foram votar, né? Então isso é um quarto, 25% praticamente. Um de cada 4 não foi votar. É um dado que levaria um prefeito para um segundo turno numa cidade. Foram pessoas que não foram votar, não, independente de doença, viagem, ou meio que por desinteresse. Na realidade, se a gente comparar com a eleição anterior, foi mais votos do que o prefeito que foi eleito tirou, na verdade. Exatamente. Dá para eleger um prefeito, eleger um prefeito com as pessoas que não foram votar, e dá para eleger toda a Câmara Municipal com os votos que não foram votar. E ainda sobra. Exatamente. Olha o desinteresse que as pessoas chegaram ao ponto de ter em relação às eleições, né? E aí estão perdendo a oportunidade de trazer figuras melhores, né? Para o... Não que todos não sejam, mas eu falo assim, tem muitas pessoas ali que já estão há muito tempo e que já está na hora de trocar, né? E tem gente qualificada que não conseguiu por diferença pequena de votos, que a gente tem noção aí de conhecer as pessoas, né? Um trabalho que ela já vem realizando, que por poucos votos não conseguiram se eleger, né? Você acha que isso tem possibilidade de mudança daqui para diante? As pessoas estão começando a se interessar mais ou a tendência é piorar? Olha, eu acho que essa eleição de Palmas do ano passado, ela foi uma mostra clara de que ainda temos esperança. Em vários sentidos, nós tivemos vereadores, não só em Palmas, mas em todo o estado de Tocantins, vereadores com 5, 6, 7 mandatos, que acabaram, a população acabou não reconduzindo. E o principal recado da eleição do ano passado foi: eleição, o candidato tem que ter projeto. Se o projeto for financeiro ou o projeto for pessoal, a população não vai abraçar. Palmas foi o maior exemplo disso. E não só em Palmas, em todo o Tocantins. Nós tivemos candidatos que gastaram muito dinheiro e perderam a eleição nos 4 cantos do estado. E você acha que... Então, assim, pelo que você falou, dinheiro só não ganha mais eleição, como já foi uma realidade durante muitas décadas, né? Você acha que as redes sociais, elas têm influenciado muito nisso, né? A internet como um todo, e principalmente as redes sociais, têm influenciado na decisão do eleitor com relação aos políticos, né? Da escolha dos políticos? Eu tenho certeza que hoje, 90% ou 100% da Câmara Municipal de Palmas chegou lá por alguma forma de rede social, algum trabalho de rede social.
Ninguém chegou lá sendo desconhecido. Todo mundo fez um trabalho de rede social, fez um trabalho de divulgação, fez, ou seja, os grupos de WhatsApp, a informação, o boca a boca, tudo por via telefone. Palmas é uma capital, apesar de ser a capital, uma das menores capitais do Brasil em termo populacional, ainda é muito difícil você conversar com várias pessoas em Palmas para ter certa votação. Por exemplo, um prefeito não consegue chegar a todos os eleitores que votaram nele, um candidato a prefeito. Então, as redes sociais vieram para facilitar e conectar mais o cidadão com o político. A gente percebe hoje, vou dar um exemplo de uma pessoa que está em alta na rede social, que é o prefeito Eduardo Siqueira, que fala muito com o eleitor em rede social e hoje bateu a marca de 100 mil seguidores, né? Só com esse troca de ideias, tem críticas na rede social dele, ele apresenta soluções, ele tem um diálogo. É um número aí, 100 mil seguidores, praticamente é um número que representa metade de todo o eleitorado de Palmas que está apto, né? Então é muita gente. Né? Exatamente. E ele saiu de uma estratégia orgânica, até parabenizar a filha dele, Gabi, que foi a única que que controlou as redes sociais dele durante o período de campanha todo. E fez um trabalho brilhante, porque saiu de 8 mil eleitores em março de 2024 e hoje, em junho de 2025, ele chegou à marca de 100 mil com um trabalho bem humanizado. A palavra do marketing político desses últimos 2 anos é trabalho humanizado. É mostrar contato com o povo, é mostrar que sabe receber crítica, é mostrar que tem as soluções e mostrar que está presente ali na rede social. Excelente. E você pensa um dia se candidatar também? Ou por enquanto você está trabalhando aí mais nos bastidores? Você tem esse desejo de participar mais ativamente na questão política como um candidato também a uma dessas vagas? Ou você gosta mesmo dos bastidores ali? Olha, Silvio, hoje eu estou nos bastidores, de uma forma geral, até porque nós temos uma interlocução com os outros presidentes de juventude de partido, que no Tocantins são 8. Nós somos 8 presidentes de juventudes estaduais e, por enquanto, é questões de bastidores. Mas caso a população entenda que a gente precisa colocar o nome à disposição, se está fazendo um trabalho legal, se está levando informação coerente ao povo, eu acredito que é bastante viável colocar o nome à disposição. Isso aí geralmente acontece, as próprias pessoas vão falando, por que você é candidato e tal, acontece muito isso, né? Muitos, assim, às vezes na indução ali e tal, às vezes eu escuto 5, 6 pessoas falando, já empolga, né, esse candidato, mas você precisa de 1.500, 2.000 votos. Aí tem uma distância muito grande, né, entre meia dúzia de amigos tá falando, mas quando você começa a ver aí 100, 200, 500 pessoas falando esse tipo de coisa, aí você já começa a acender um interesse, né, ali na verdade o interesse deles acaba te induzindo a ter o interesse também de representar essas pessoas, né? Se as pessoas estão me pedindo para representar é porque de fato talvez eu esteja fazendo alguma coisa de forma correta, né? Então mais ou menos nesse sentido aí, né? Só que eu sou uma pessoa bastante pé no chão, a minha vida toda eu sempre fui uma pessoa de pé no chão. Se tiver um grupo legal para construir uma candidatura, porque ninguém faz política só, né? Tem que ter um grupo político, um grupo de apoio, nem que seja da família, da igreja, do trabalho, de amigos. Tem que ter um grupo político consolidado no sentido de estar empenhado não só da minha eleição. Eu não estando sozinho na minha eleição, mas estando com esse grupo por trás, trabalhando, fazendo as ações junto. E se for dessa forma, acredito que é mais viável. E se essas pessoas acharem que eu tenho que colocar meu nome à disposição, meu pai, minha mãe, aí a gente vai estar colocando. E, assim, você já atuou em campanhas, né? É pesado, né? Assim, algumas campanhas elas são mais pesadas, assim, falo psicologicamente falando, o desgaste físico até, né? Para estar acompanhando tanta reunião, tanta gente e há um cansaço também. Mas mesmo assim, você gosta vamos dizer assim, daquele auê ali a bagunça da campanha? É uma bagunça organizada, né? Vamos dizer assim, não é uma bagunça, mas assim, o brasileiro ele tende a trabalhar a campanha eleitoral quase que como uma festa, né? Como é que você vê isso aí? Olha, geralmente, quando eu trabalho em campanha, eu me divirto. Eu não faço aquilo você vai... É um contrato de trabalho. Não, eu faço primeiro por acreditar no projeto, que eu não apoio o candidato que eu não acredito. Isso é desde menino lá em casa, a gente sempre fala, olha, eu não acredito, eu não apoio. E vai fazer na mistura. Você tem tempos de campanha de confraternização, você tem um evento mais divertido que o outro, mas você também tem a hora séria, a hora do voto
do boca a boca, do corpo a corpo, você falar com as pessoas, você trocar ideia, você mostrar projeto. Isso aí eu acho a coisa mais legal do mundo. Você sair para você defender um candidato, obviamente sem atacar o outro, porque esse tipo de prática eu não sou fã, porque a gente não precisa desmerecer o outro para levantar o nosso candidato. A gente pode também falar das nossas qualidades do grupo político. E o brasileiro está mesmo bem acostumado com essa questão de festa. Não, antigamente tinha uns showmícios, né, que acabava o comício, vinha um cantor, fazia uma banda, alguma questão musical. Hoje é vedado pela lei eleitoral, mas você tem momentos que você sai de um comício, vamos comer uma pizza, vamos para um boteco, vamos trocar ideia, vamos fazer alguma coisa mais leve. E dessa forma a gente vai levando a campanha. É pesado os 45 dias? Às vezes é muito, porque você sai, por exemplo, eu que estava estudando e tinha que trabalhar na campanha. Conciliar às vezes era difícil, porque tinha compromisso à noite, na hora de comício, aí você ou deixa de um ou deixa de outro. Eu, particularmente, priorizava a faculdade, porque reunião tinha praticamente todos os dias. E a faculdade a carreira que você escolheu ali vai definir o resto da sua vida também, né? Porque nem só de política vive o homem, né? Se não tiver uma base de conhecimento, não tem política que E uma sustente. coisa era esse interesse que você tinha, agora voltando um pouco para a área do direito, né? Sua família é uma família de advogados, né? Pessoal já mais da área jurídica. Esse caso de você estar envolvido sempre ali naquele ambiente ali te gerou esse interesse. Mas quando você começou o curso de direito, você já está mais avançado aí no curso, né? Você já deve estar Eu próximo estou no 7º período, já está quase terminando. quase. Era o que você imaginava mesmo? Você teve alguma decepção ou você se sentiu ainda mais motivado nessa área? Olha, eu acredito que eu e a grande maioria dos estudantes de direito passamos pela mesma coisa quando na faculdade. A gente vê aquele tanto de livro, você vai passando assim, você assusta. Fala, meu Deus, eu vou ter que decorar esse tanto de lei, vou ter que estudar desse tanto. Mas aí você toma um baque, aí você vai, aí de acordo com a universidade, o professor vai destrinchando os assuntos, vai deixando mais claro aí. E na verdade foi bem aquilo que eu esperava o curso de direito. Eu sempre esperei ter essa rotina de leitura, essa rotina de estudo e atualidade, porque hoje o direito é atualidade. A lei que eu estudei no ano de 2022, quando eu entrei na faculdade, às vezes não é a mesma lei que hoje eu estudo. Vou dar um exemplo. A lei hoje que é uma atualidade das sobras eleitorais. Quando eu peguei a matéria de direito eleitoral, a lei das sobras eleitorais ela era uma. Hoje, em 2025, nós tivemos alteração na lei e a lei das sobras eleitorais são outras. Aí você Então, percebeu que na verdade você não tinha que decorar aquele tanto de lei, é, você tinha que saber os princípios para poder entender a mudança dessas leis ao longo do tempo, né? E das mudanças sociais, né? E convenções sociais, né? e a tendência com a tecnologia e essa globalização, inteligência artificial, é mais alterações na lei. Para, às vezes, coibir essa tecnologia e para, às vezes, se adequar. A gente tem que saber também limitar certas tecnologias. Agora não só o advogado, mas eu creio que quase todas as carreiras, se não todas, elas vão ter que se adaptar com a inteligência artificial, né? Aqueles que conseguirem dominar a inteligência artificial aplicada ao seu ramo de trabalho, ele vai conseguir trabalhar com muito mais eficiência, então ele não vai perder a vaga dele, ele vai conseguir trabalhar com mais efetividade, né? E mais agilidade. E aquele que não domina, aí sim ele vai perder. Não é a inteligência artificial que tirou a vaga dele, né? Na verdade, é o outro profissional da área dele que domina a inteligência artificial vai conseguir pegar o serviço que ele deveria fazer de forma mais rápida e eficiente, né? Olha, o pessoal fala muito que inteligência artificial deixa a pessoa preguiçosa. Eu escuto isso quase que todos os dias. Só que a pessoa que depende da inteligência artificial, ela fica para trás. Inteligência artificial ela tem que ser um complemento da sua base de raciocínio. Não, por exemplo, eu vou fazer um projeto de lei que é referente à causa animal. Eu uso a inteligência artificial meio que para me auxiliar a ampliar o conhecimento, ampliar a lei. Não para fazer ela por completo, faz um Ctrl+C, Ctrl+V, igual eu vejo muito hoje em dia, e joga lá para a população e os nossos representantes aprovarem. Eu acho que tem que ter sim o auxílio, mas de uma forma controlada. Uhum. E sobre a parte partidária, muita gente sabe que no Brasil você tem a pluralidade partidária, né? Tem dezenas de partidos aí e muita gente não entende, né? Como é que funciona isso. Você pode
explicar para a gente um pouco como é que funciona essa questão do partido e você atua nisso como você é o presidente da Juventude da Juventude Estadual do PRD. do PRD, né? Como que é a sua atuação? Como é que é a atuação do presidente municipal, do presidente estadual, do nacional? Qual que é a diferença de uma coisa para outra e como que um partido atua de fato na política? Olha, o partido ele é um meio representativo plural. O Brasil nós temos, se eu não me engano, eram 33, hoje são 30 partidos políticos. E a função dos presidentes, na verdade, é organizar a militância, é organizar as chapas futuras para disputar vagas e é principalmente agregar os nossos militantes, buscar lideranças importantes que às vezes estão insatisfeitas, por exemplo, não estou satisfeita com o partido A ou B, a gente vai lá, conversa, apresenta um projeto de acordo com o estatuto do partido, que a gente não pode estar desalinhado com os nossos ideais e os nossos valores que estão no nosso estatuto. Aí a minha atuação partidária, ela é mais de captar jovens que queiram mexer com política, que queiram trabalhar com política, que queiram ser candidatos um dia. E graças a Deus nós temos conseguido muito. Nos pelo menos 100 municípios nós estamos com contato de jovens que querem crescer na vida, que queiram fazer a diferença na política da sua cidade, do seu estado. E isso é muito prazeroso, porque são realidades diferentes. Realidade de Palmas, política é uma, a realidade de Novo Acordo é outra, de Santa Teresa é outra, e a gente tem que se adequar. E eu aprendo muito com isso, principalmente com essa questão de recrutar jovens que queiram participar na política. Você também é envolvido com as atléticas da universidade, né? Eu já ouvi muito assim de atleta no meu período de faculdade. Eu fiz 3 faculdades. Uma era pelo curso dos oficiais da PM, foi um concurso que eu fiz, na verdade. O outro foi na época que eu era bem jovem ainda, do Magistério Superior. E depois eu fiz o curso de Direito também. Só que quando eu fiz o curso de Direito eu já era um pouco mais velho e assim eu me envolvia pouco ou nada com atividades da universidade que não fosse lá assistir às aulas, fazer as provas e queria meu diploma, né? Porque eu queria atuar mesmo na área jurídica também, ter esse conhecimento na área jurídica e assim, eu pouco me envolvia com as atividades da faculdade. Como é que funciona essa questão das atléticas? Para que serve? Como é que a pessoa participa disso aí? E o que isso tem contribuído com a sua vida, com seus objetivos e seus ideais? Olha, Silvio, hoje as atléticas elas vieram como um método de substituição basicamente dos DCEs, que acho que é mais. Hoje o DCE não é mais uma realidade na grande maioria das faculdades. Por exemplo, você tinha um DCE grande na UBRA, que hoje está praticamente desativado, na Católica está desativado. Você tem basicamente nas universidades públicas e é limitado. Com essa extinção, basicamente, dos DCEs, as atléticas vieram para substituir essa ausência de representatividade. Cada curso de cada faculdade tem uma atlética que representa os seus alunos. Alguns fazem por eleição interna entre os componentes que estão, outras fazem eleição externa, convocam todos os estudantes para participar desse processo democrático. E tem sido uma experiência bastante desafiadora, porque eu não esperava a cobrança que eu acabei recebendo. Porque quando eu estava no ensino médio ainda, eu via as atléticas, eu falei, nossa, é um modo de diversão, de você também trabalhar, buscar quadra, melhoria para os atletas, para mais ou menos, como é que fala? Entretenimento e Descansar os desporto atletas. também, e tem que, obviamente, administrar essas questões para poder ter entretenimento e desporto entre os coisas. Você imaginou que era só isso, né? E na verdade não Eu era. achei, na verdade, eu achei que só que era para distrair a atlética, distrair os alunos, que era para conseguir mais ou menos um descanso para eles participar de festa de atlética, de jogo. Só que assim que eu entrei, eu já recebi uma cobrança muito grande, porque nós tivemos um incidente de racismo na Atlética no ano de 2023. Eu não era presidente ainda, eu era diretor, e isso me chamou bastante atenção, porque as atléticas todas se manifestaram no caso de racismo no evento universitário, e acabou que virou mais uma tarefa social do que meramente uma descontração de aluno, é você se posicionar, colocar a cara a tapa sobre alguns temas. E isso hoje é um desafio muito grande, porque
tem cobranças das pessoas que são do curso, da reitoria, porque a gente não pode ter irresponsabilidade sobre os nossos alunos lá da Católica, que é o meu exemplo, e também com os professores, que colocam muita fé na gente, por exemplo. Não deixa de ir para aula para ir para resenha, para boteco, para essas coisas, e priorizem os estudos. A gente também tem essa responsabilidade. E hoje a gente trabalha com 2 pilares que são essenciais. É a prática esportiva, que na verdade a atlética saiu da prática esportiva, de você colocar as pessoas para ficarem em movimento, que a partir do momento, Silvio, que a gente coloca as pessoas numa quadra, num funcional, numa corrida, a gente está tirando elas de álcool, de droga, depressão, problemas familiares. E a outra questão é a questão social, que a gente em Palmas, a gente ainda tem um déficit alimentar em algumas regiões, e as atléticas têm servido muito como uma fonte de apoio. Eles fazem esse trabalho social também, de Sim, buscar dar assistência para assistência, pessoas. cesta básica, consultoria jurídica para pessoas que não têm, às vezes, condição nem de se deslocar para a defensoria pública, recurso para procurar um advogado, a gente também faz Muito bom. esse E trabalho. vocês fazem também eventos para arrecadar fundos para essas atividades? É por conta de vocês também isso? Não, assim, a Atlética tem um gasto, assim como um sindicato, uma associação, uma empresa, a gente tem gasto. Tem coisas que a gente promove, eventos que tem um gasto. Por exemplo, a recepção dos nossos calouros, a gente tem gasto com material, com a tinta, com a brincadeira, com esses... É um momento de descontração, né? E a gente precisa também levantar recursos para a gente conseguir arcar, porque às vezes fica pesado para um estudante tirar 300, 400 reais do bolso para bancar uma atlética, para bancar uma brincadeira de terceiros. E dessa forma a gente vai fazendo. E também essas atividades acabam descontraindo, igual você falou, um pouco daquele ambiente que é só de ensino, né? Só focado ali e tal, um momento assim de descontrair um pouco. Tem gente que acaba encontrando o amor da sua vida ali nesses eventos também, né? E aí Verdade. se conhecem na faculdade, se casam e tal, e leva para a vida toda. Hoje em dia ainda é assim também, tá tendo a parte, vamos dizer assim, da parte aí afetiva, aí tem muito, o pessoal tem se relacionado mais ali entre os próprios colegas de faculdade, ou o povo tá meio assim, desconectado disso, é só... Não, é muito conectado. Tem muita gente que sai da faculdade praticamente casado. Eu conheço casos de pessoas que ficaram noivos depois que saíram da faculdade, casais que se conheceram na faculdade, que estão noivos. Mas eu também vejo muito, Silvio, a questão da, por exemplo, vou dar um exemplo. Conheço muita gente que conheceu o sócio de escritório na faculdade, o O chefe networking é na muito faculdade. importante, né? A gente sempre fala aqui, em todos os episódios que a gente fala ou com pessoas de alguma determinada carreira ou do empreendedorismo, e uma das coisas que é muito focada aqui é a questão do networking, né? Até médicos aqui que já vieram falaram isso, que durante o curso que eles estão fazendo ali, eles vão arrumar sócios, ali o professor vai indicar ele para alguém, tem que ser um bom aluno, porque o professor não vai indicar ele às vezes para fazer uma especialização, né? Ou conseguir ali um mestrado, um doutorado, ou às vezes até uma outra, um sócio que a pessoa está precisando, ele vai buscar sempre os melhores, né? Então o cara já se dedica mais ali. Fora a questão das amizades que você faz, que você falou, pode ser um sócio, pode ser uma pessoa que vai indicar clientes para você, pode ser a sua esposa, seu marido, né? Vai saber. É, o networking nessa parte da faculdade, no tempo que você tem livre, principalmente de atlética, a gente consegue, por exemplo, ter um contato muito grande e com pessoas de alto escalão que a gente, às vezes, se não tivesse nesse meio, não teria oportunidade. Vou dar um exemplo. Ano retrasado, nós tivemos a participação da Atlética no futebol solidário, que o senador Irajá realiza. Nós contribuímos ele sem algum tipo de intenção político ou apenas para ajudar as famílias na arrecadação dos alimentos, para doar. E o senador nos agraciou com 1 tonelada de alimentos. Então, a gente não estava esperando essa ajuda dele. E ele, de coração, ele viu que a gente contribuiu no evento e doou. E tivemos a oportunidade de fazer com que os alunos conhecessem o senador da República. Então, Que às vezes parece tão distante, assim, para quem não está no meio ali e tal, mas está ali acessível, né? Pelo evento que vocês participaram, essa conexão, né? E às vezes um senador abre uma porta, o senador te indica, você cria vínculos com essas pessoas. Tribunal de Justiça, a gente tem muito contato com o Tribunal de Justiça, com juiz, promotor, desembargador menos pela liturgia do cargo de serem pessoas
da mais justiça. reservada. E são menos também, né? São É. só 11 aqui. E é muito importante esse network porque você vai criando vínculos com pessoas que vão te dar algum retorno algum dia, nem que seja de amizade, financeiro, que você conheça um parente dele, que você já tem um contato familiar. E Ou são era, né? coisas que só. Vou até corrigir aqui, ou era, né? Parece que aumentou a quantidade de desembargadores, mas assim, são bem menos do que os outros juízes, né? Só para É, corrigir a minha fala aqui. eram 12, agora são 20, né? Não, acho Desembargadores. que eram 11, agora, eu salvo engano, não sei se são 15, coisa assim. Depois vocês pesquisam aí, que eu também não vou ficar lembrando de tudo, não, que eu já tô velho. São mais restritos a gente, Isso. mas Ministério E atendem Público. tudo, né? Porque a gente vai atender toda a demanda do Estado, né? É, e mais um reforço aí de que o networking é extremamente importante, pode abrir muitas portas para você que às vezes você não está nem imaginando, né? E facilitar, às vezes, atividades ou eventos que você vai desenvolver. E quanto a outra questão também ligada ao jovem, você tem aí 21 anos, é muito jovem ainda e está já finalizando o seu curso, sua faculdade, para que você desempenhe a sua atividade profissional, uma das atividades profissionais que você escolheu, né? Porque você também está ligado à política. Hoje você é servidor público, né? Você Sou. atua na esfera municipal, estadual, federal? Hoje eu sou servidor público da Câmara Municipal de Palmas e eu assessoro o vereador Walter Viana. E tem sido uma experiência diferente de tudo que eu já trabalhei no município. E tem sido uma experiência bem diferente em relação a você ter conhecimento maior sobre as leis do município. Eu não tinha tido esse conhecimento na prefeitura, hoje a gente tem que ter essa sabedoria de entender, porque qualquer projeto que a gente faça que esteja contra o regimento da prefeitura, regimento interno da Câmara, nós temos projetos que podem ser declarados inconstitucionais. A gente tem que ter um cuidado bem grande com as leis e tem sido bastante diferente. Não digo complicado, porque eu sou bem dedicado, eu estudo bastante, mas tem sido bastante diferente e se adaptar nisso, às vezes, para muitos dos servidores da Câmara, essa questão do hábito de leitura, de ler o regimento, de observar as leis do município, o pessoal tem um pouco mais de dificuldade. O que você acha hoje, no caminho que você está trilhando, o que você sente que é a maior dificuldade hoje para você atingir os seus objetivos, como um jovem que está buscando aí o seu lugar ao sol, né? O que você vê hoje que é uma das maiores dificuldades para o jovem buscar sua carreira profissional, seja qual for a área? Eu sinto, Silvio, que os jovens hoje eles estão bastante acomodados, bastante na zona de conforto, eu percebo assim, não só na Atlética, mas rodando o estado do Tocantins, eu percebo muita dependência dos jovens em cair do céu as oportunidades, Não só em relação à dependência em relação aos pais, mas no geral, no você acha? geral. Eu acho que esperam muito as oportunidades, as portas abrirem caindo do céu. Eu acredito que você tem que mostrar serviço, você tem que mostrar comprometimento e seu trabalho para que as portas venham abrir. Eu sinto muita dificuldade no jovem, por exemplo, em fazer network, em sair de casa, em buscar uma qualificação, buscar ter conhecimento de quem é o seu representante, de como que eu posso trabalhar com a advocacia, como que eu vou estudar para o Ir concurso. nas empresas, ver se tem vaga, pesquisar sobre assim, não ficar restrito só às poucas profissões ou carreiras ou áreas que ele vê ali no dia a dia, mas ver as novas, né? Algumas coisas que estão aparecendo. E na nossa realidade de Palmas, que a gente percebe muito que tem muito empregos, muitos Vagos. empregos no serviço público, geralmente o pessoal fica esperando. Não, vai me indicar, não, vou ser contratado. E acomoda. Ah, tem isso mesmo, né? O pessoal aqui tem tradicionalmente, né? Ou culturalmente, melhor dizendo, eles estão mais, assim, são mais adeptos de buscar serviço público do que na iniciativa privada. Isso aí realmente o pessoal comenta muito isso aqui. Então tá muito nisso ainda, o pessoal quer ser servidor público via de regra. Nossa, muita gente. Eu acho que Isso, principalmente e aí sem concursado para fazer concursado, você tem que tem estudar que pra estudar muito. caramba. O pessoal busca uma estabilidade, né? A diferença é que o servidor público concursado ele tem uma estabilidade até a aposentadoria e o servidor contratado ele tem que estar buscando ou de uma maneira de apadreamento político, que acontece muito aqui no Tocantins, ou formas de você se dedicar, você se destacar e você continuar. Mas se você não procurar se qualificar, estudar, Porque não tem vaga pra todo mundo, né? e uma hora acaba, o contrato acaba, o empreguinho, o cabide acaba, e aí a pessoa cai na realidade
e ela perdeu muito tempo podendo se capacitar, se qualificar, e fica refém de políticos e de indicadores políticos. Que muda toda hora, né? Todas as horas. 4 em 4 anos você tem pessoas novas aí no poder. Às vezes até antes, né? Que a Até gente tem antes. as coisas que acontecem aqui que acabam antecipando, Essa né? cultura do Tocantins é muito triste. Eu sinto muita pena do povo do Tocantins nesse sentido, da instabilidade política. Mas a gente torce para que isso vá mudando né, e a gente consiga evoluir nisso aí, né? Que nossos representantes também evoluam e que a gente também, como eleitores, evolua a ponto de escolher pessoas que vão conseguir finalizar o mandato, né? E também, obviamente, fazer o trabalho deles, que é trazer o melhor para a nossa população, para o nosso estado, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e que a gente possa ter melhores condições para criar nossas famílias, né? E desfrutar desse estado que é maravilhoso em todos os sentidos, né? Quando a gente estava falando aí sobre essa questão do que é mais, você vê que é uma dificuldade maior nessa questão de acomodação, e o que você vê que é o melhor para o jovem, né? O que que você acha que é o diferencial do jovem, da facilidade para estar buscando aí mercado de trabalho? O que você sente que é que te facilita a sua vida? Eu sinto que o jovem ele é mais desenrolado nas novas atualidades. Tecnologia, o jovem está à frente. Inteligência artificial, formas de você se conectar com outras pessoas. O jovem tem muita facilidade. A questão em si é usar isso para crescer profissionalmente. De uma forma utilitária, né? Mais Isso. utilitária. Em vez de eu ficar no TikTok de 4 a 6 horas por dia, eu leio um e-book, eu leio um site, um portal de notícias, eu me atualizo, eu leio Faz um curso. a jurisprudência, eu que faço direito tenho que estar lendo jurisprudência semanalmente, e as pessoas têm que saber usar a tecnologia em benefício próprio, de conhecimento, não de... A maioria usa Entretenimento para só. lazer. Só entretenimento vai só fritar o miolo do cidadão. Exatamente. E eu achei interessante o seu ponto de vista com relação a isso aí, porque tem muita gente já mais amadurecida, tem um pouco de dificuldade mesmo com a tecnologia. Outros nem tanto, nem tem assim, dificuldade com tecnologia, mas tem pouco interesse, né? Se entendia muito fácil com a questão do uso da tecnologia. E a relação entre as pessoas já mais... adulto, você é adulto, né? Mas você é muito jovem. Fala assim, as pessoas já mais maduras e o jovem, os dois no mercado de trabalho. Como que você tem visto essa relação? É uma relação de ajuda mútua? Tem competição? Ou você acha que existe uma postura assim mais fechada ou está bem aberta? O pessoal está vamos dizer assim, está interagindo, está se conectando de forma positiva? Olha, hoje eu acredito que seja uma relação mútua no sentido de aquele funcionário que é mais experiente, ele ensina mais o jovem sobre as coisas da vida, sobre experiência de trabalho, sobre as experiências profissionais no setor onde ele trabalha, consegue auxiliar mais nessa interação. Só que o jovem ensina mais o adulto questão de tecnologia, inovação, novidades. Então é uma troca boa, né? Inteligência emocional com a inteligência técnica, né? Ali, Exatamente. dinâmica. Tecnologias que às vezes meus pais têm dificuldade, eu já tenho mais facilidade. E coisas da vida, experiências, vivências, eles têm muito mais para... Que nem tudo se resume à técnica, né? Às vezes um critério ali de inteligência emocional resolve uma situação que às vezes a técnica não está resolvendo, porque os seres humanos são emocionais, né? Eles são muito mais emocionais do que racionais, no fim das contas. E o pessoal reclama muito, quando eu trago aqui empresários, na hora da contratação e tudo, eles reclamam muito disso, da falta de um pouco de paciência ou inteligência emocional dos novos profissionais, né? É tudo muito ágil, muito rápido, né? Que as coisas acontecem muito rápido e nem tudo dá para ser muito rápido. E quanto a isso, essa questão da inteligência emocional, você acha que está sendo aprimorado com relação ao jovem? Ou você acha que ainda tem uma deficiência com relação a isso, né? Das pessoas estarem muito... Até pela questão das novas tecnologias serem muito ágeis, né? Tudo muito automático, tudo muito imediato. O pessoal está muito imediatista ou eles estão começando a entender que precisa ter um pouco mais de perseverança, de paciência, inteligência emocional para desenvolver outras atividades também? Eu penso que a tecnologia, uma das grandes mazelas da tecnologia, eu acredito que ela desenvolveu um pouco de ansiedade nas pessoas. Um pouco de aceleramento, as pessoas estão mais aceleradas. Tudo para ontem, faz logo, faz rápido, por essa facilidade tecnológica.
E eu acho que a ansiedade e a depressão são os grandes males do século XXI. As pessoas hoje estão muito dependentes emocionalmente uma das outras. Às vezes não conseguem, eu tenho amigos que não conseguem ficar só em ambientes, às vezes não tem paciência, igual você falou, para entrar na empresa e acaba desanimando, aí já vem a depressão, vem o vício. E acontece muito nessas entrevistas de emprego, às vezes as pessoas imediatistas. Não, às vezes nem tá qualificada para o cargo e já quer, Já quero quer ser trabalhar, quero chefe. trabalhar, quero trabalhar. E não tem, às vezes, as qualificações. O, essa questão das qualificações, né? Muita gente às vezes tem, né? A qualificação, mas ainda não botou a mão na massa, ainda não tem a experiência, né? Você acha que também, por outro lado, o pessoal das empresas ou o próprio poder público, ele deixa de ofertar oportunidade para o jovem por falta da experiência? Ou a coisa, na verdade, tem vagas, muitas vagas abertas e está faltando a gente com interesse de criar essa experiência? Eu sinto que tanto empresa quanto o poder público, eles prezam muito por experiência. Experiência profissional diretamente ligada à área. Vou dar um exemplo. Você já foi... Eu acabo de me formar em curso técnico de eletrotécnica. E aí, eu sou novo e hoje eu estou concorrendo com outra pessoa que já tem um curso de eletrotécnica, só que já experimentou a área da vaga do emprego. É claro que o dono da empresa vai optar por aquilo que tem experiência. Se não sabe, geralmente não tem experiência se foi bom ou ruim, o dono da empresa não tem esse conhecimento e às vezes deixa de dar oportunidade para uma pessoa pela outra pessoa ter mais experiência. Eu vejo muito isso no mercado de trabalho, principalmente na advocacia. Advocacia no poder público, advocacia em escritório. Você captar cliente hoje, você receber cliente hoje, sendo jovem advogado, é muito difícil. As pessoas prezam muito pela sua experiência, pela sua atuação, Às vezes até pelo carro que você está dirigindo, pelo carro que você pela está forma que dirigindo, você se veste. por um carro que você já ocupou, e acabam deixando de dar oportunidade para uma pessoa que, às vezes, é do mesmo nível de técnico de conhecimento, só que com menos experiência adquirida. Perfeito, é uma visão interessante. E a grana e o dinheiro? Você acha hoje que o jovem ele está se inserindo no mercado de trabalho? É pelo dinheiro? É pelo propósito? Ele está buscando poder? Ele está buscando reconhecimento? Ou ele quer apenas o seu lugar ao sol ali para desenvolver as atividades que ele acha que é interessante para o lazer, vamos dizer assim, ter experiências, né? É pelas experiências que o recurso que ele vai oferir vai proporcionar para ele? Ele tem um propósito? Ele quer poder? Ou ele quer status social? Eu posso ser bem claro que 100% das pessoas que eu conheço que estão se qualificando, eu tenho muitos amigos que às vezes nem gostam da área que está estudando. É só pelo conforto social, por ter uma renda boa, uma remuneração. A coisa mais difícil que eu vejo hoje, Silvio, são jovens buscando espaço de poder. Muito difícil você achar um jovem na rua que tem ambição de ser um presidente do Tribunal de Justiça, um Quer ser governador do influente, Tocantins, né? quer ser influente, quer ser uma pessoa que tenha trânsito nos poderes. É muito difícil. É mais conforto, estabilidade e status social. É mais ali Grande maioria. pelo dinheiro e as experiências, né? Vamos dizer assim, que aquilo pode proporcionar para ela, né? Bem-estar. Conforto é a palavra que eu uso. É, né? Rapaz, e isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Tem os prós e os contras. O que você acha que pode ser negativo em relação a isso aí? Eu acho que quando a pessoa não busca um bem comum para a sociedade, você não busca espaço de poder, você busca só o seu interesse próprio, o seu conforto, você acaba é, sendo, igual você falou, sendo governado por quem gosta, mas também você deixa de ajudar as pessoas, ajudar a sociedade a melhorar. Eu vejo muita gente, Silvio, que reclama de buraco na rua, que tá mato na frente de casa, que o lixo tem muito. Mas eu não vejo essa pessoa se mover uma palha, Às vezes nem liga para um. Às vezes tem até um órgão que resolve isso, mas a pessoa nem liga nem para. liga, porque ela só tá preocupada em fazer o trabalho, receber o salário e ficar no conforto, não busca Esses dias esse achei bem social. interessante uma situação. Eu saí para. Geralmente eu saio muito cedo de casa, já venho pro trabalho e só volto de noite. Mas teve um dia, eu falei, não, eu vou comprar pão. E fui a pé.
Aí saí na rua da minha casa, eu vi que tinha uma água vazando da calçada e já tava ali. E pela distância que eu vi, já tinha uns 2 dias que aquela água tava vazando. Aí eu lembrei que eu tinha, quando eu fui pagar a conta de água, eu lembrei que tinha um negócio lá que você podia denunciar um vazamento ou uma coisa assim. Aí eu fui lá, abri o aplicativo na hora na frente lá, cliquei, acho que eu não gastei 30 segundos para fazer isso. Abri o aplicativo, aí lá pedia para tirar uma foto, informar o endereço, colocar a localização, mandei. Quando eu voltei à noite do trabalho, já tinham feito a manutenção. Aí eu falei, cara, mas é fácil. Eu nem sabia que tinha, eu vi por acaso. E muitas vezes a pessoa vê o problema, a própria prefeitura eu acho que deve ter alguma coisa aí de tapa-buraco, alguma coisa, pelo menos antes tinha, né? Eu acho que deve ter ainda. E às vezes a pessoa vê e nem liga, ó, tá aqui a localização, tá aqui a foto e tal. Ou às vezes vê um crime acontecendo, não liga pra polícia, passa, finge que não é com ele. Então tem muito disso, né? E eu creio que pelo que você falou aí, por mais que você tenha um conforto, e você tá ali no seu cantinho ali, você, claro, trabalhou por aquilo ali, você tem um conforto, você tem esse mérito. Não vamos, não há uma crítica sobre isso. Mas que o ser humano, por ele ser emocional e ele ter a natureza humana, ela tem uma série de peculiaridades. Às vezes a pessoa começa a ficar entediada e às vezes começa a gerar uma ansiedade, às vezes chega até uma depressão. E às vezes se ela tivesse se expondo mais, né, socialmente falando, não só no sentido de estar andando pelos lugares, mas contribuindo, vendo aquela alegria do próximo pela ajuda que ele proporcionou, às vezes até sana muito, né, desses males internos do ser humano, né? Você pensa dessa maneira também ou você acha que isso não tem muita... Silvio, o que eu mais. Uma coisa que eu acho horrível é a pessoa se omitir de resolver e depois reclamar. É o que eu mais vejo em Palmas. A pessoa vê o buraco, aí tem os órgãos competentes, a zeladoria, que foi uma secretaria criada que hoje veio para resolver o problema da manutenção das vias, de mato, roçagem. A pessoa deixa de acionar esses órgãos para reclamar. Aí joga no grupo. Ah, o prefeito não presta, o secretário não presta, não trabalha. Mas eu não tem como o Mas não gestor foi adivinhar. direto em quem resolve, Como né? que o gestor vai adivinhar que tem um buraco na porta de uma quadra Uma que ele não visitou? Se a numa pessoa cidade não, desse tamanho, né? não tem como rodar a cidade toda todos os dias. Aí o cidadão tem que entender o seu papel nesse sentido. E eu acho sim, Silvio, que essa ociosidade, esse conforto, deixa as pessoas mais ansiosas. E consequentemente deprimida, né? Sem objetivo de vida. Eu vejo muita gente que tem dinheiro sem objetivo de vida. Ah, já viajei na Europa, tenho fazenda, tenho casa, mas vive infeliz. Não tem um objetivo de vida mais para alcançar. Já conseguiu tudo e passa a meio que procrastinar. Isso leva a um outro ponto que tem dois lados, né? Muita gente, a cultura brasileira, ela coloca muito isso na mente da gente. Ah, dinheiro não traz felicidade e tal. Eu tenho uma opinião um pouco divergente sobre isso, mas tem muita gente que tem dinheiro e não está feliz. Mas também tem gente sem dinheiro que também não está feliz, né? Então é melhor ter dinheiro e não estar feliz. Como que você vê isso? Você, na idade que você tem, com a experiência que você vem trazendo, que você é um jovem, mas um jovem ativo para trabalhar e tudo, corre atrás, participa politicamente. Você acha que o dinheiro traz felicidade, sim? Você acha que é algo negativo na vida das pessoas? Ou você acha que é mais uma questão da pessoa não saber o que está fazendo mesmo da vida? Não, de forma alguma, dinheiro é bênção. Dinheiro é bênção, mas eu acho que o que acaba com as pessoas é a falta de um objetivo de vida. Às vezes tem uma meta e acaba a meta e não gera novas metas na vida. E quando você não gera novas metas, é natural do comportamento humano que você trave. Você fala, já consegui todos os meus objetivos, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí começa a dependência química, você vem para a parte da ociosidade, você vem a parte dos problemas de saúde, que vem a partir dessa ociosidade e dessa ansiedade. Eu acho que a pessoa, independente de ser do poder público ou da vida, ela tem que ter objetivo de vida. Que a pessoa sem objetivo de vida, parece que ela perde a sua essência. Não, eu quero ter uma família, eu quero ter um carro bom, viajar. E a pessoa tem sempre que constituir novos objetivos, que construir seus objetivos da forma que gosta. Ah, eu quero expandir meu negócio, eu quero virar empreendedor. A pessoa só não pode ficar na zona de conforto demais, porque aí ela acaba procrastinando. Você acha que... eu já ouvi muito aqui
nas discussões que a gente acaba provocando no podcast, de algumas pessoas já mais amadurecidas de uma área, principalmente pessoas que são mais firmes ali nos seus propósitos e tal, fala assim, que no meu tempo era assim, essa geração é muito Nutella, não sei o que e tal. Você acha que existe isso mesmo? A sua geração, ela tem vamos dizer assim, esse termo pejorativo que as pessoas colocam, tem mesmo isso? Ou você acha que não tem nada de Nutella, são questões pontuais e que as outras gerações também têm seus pontos fracos e seus pontos fortes? Como que você vê essas críticas que são feitas para a sua geração? Olha, Silvio, a minha geração, em certo ponto, é uma frase. Não digo Nutella, mas eu digo que é uma geração muito dependente e é uma geração mais frágil do que a geração do milênio passado. Que a minha geração é a geração de 2000 para cá. A geração do século passado, eu acredito que sejam pessoas menos acomodadas. Eu sinto muito comodismo no meio dos jovens. Jovens não buscam oportunidades, tem medo, tem receio. Talvez por um conforto que os pais deles, a geração anterior, acabou buscando e gerou um conforto. Você acha que isso pode ter influenciado também? Eles se sentirem mais à vontade? Quando a comodidade, eu tô confortável, tô na minha casa, na zona de Pra conforto. que eu vou gastar energia, né? Deitado, se eu sair pra rua ou não, para buscar uma oportunidade, eu vou ter aqui meu conforto. E às vezes essas pessoas perdem a oportunidade, já que o pai dá esse conforto, de crescerem na vida. Em vez de pegar o barco andando, Pegar o embalo que já pegar o foi... embalo, fica parado boiando. Aí Porque é o que eu falo, né? Muita gente fala que... Então tem muita gente, já é uma opinião que eu já não partilho, a questão de que não existe a meritocracia. Eu falo, gente, pra onde eu olho eu vejo a questão da meritocracia. Agora o cara quer comparar o filho de um industrial bilionário com um cara que tá passando fome. É óbvio que tem uma diferença muito grande. Para esse menino, filho desse cara que está passando necessidade, chegar no mesmo nível do filho do bilionário, em pé de igualdade, mas vai ter que se provar muito. Mas não quer dizer que é impossível. Todos vão chegar? É óbvio que não, porque é uma distância muito grande. Agora, isso não quer dizer que não existe meritocracia, porque tem cara que está lá que chega. Aonde o pai daquele cara chegou. E aquele cara que já nasceu ali, ele não sai dali, às vezes até regride, né? Então, como que não existe meritocracia? Agora, não tem como você comparar quem está em níveis econômicos completamente diferentes para eles largar do mesmo local. É claro que o outro já vai estar na frente, né? Mas eu penso assim, que é exagero essa questão de chamar de geração Nutella, porque tem o conforto. E essas mesmas pessoas que estão criticando, se tivessem expostas ao mesmo ambiente na época delas, será que elas teriam entrado na briga assim tão forte? Ou será que elas mesmas não são exceções? Tiveram mais mérito? Porque na época que eles eram jovens, tinha muita gente também que continua lascada até hoje, né? Eles também estavam num ambiente muito mais, numa época mais difícil, num ambiente mais difícil, e mesmo assim não correram atrás. Aí como é que ele vai criticar o cara que hoje tem uma situação melhor, né? Uma pessoa de classe média baixa hoje tem muito mais conforto que um rei 5 séculos atrás. Então, na minha visão, essa geração de hoje tem gênios também. Só que esses caras são muito mais espertos e muito mais rápidos do que os gênios de 40, 50, 100 anos atrás. Porque eles têm hoje ferramentas e conhecimento disponível que o pessoal não tinha antes. Então, o esperto, o inteligente de hoje, ele é 10, às vezes 100 vezes mais esperto que o inteligente de antes. Só que também, por outro lado, o bobo de hoje, ele é 100 vezes mais bobo do que o bobo de antigamente, porque ele tem mais distrações, né? E aí aquela pessoa que fica no intermediário ali, aí fica já no critério que você falou, né? Poucos no conforto vão se colocar à prova. E esses eu acho que tem muito mais mérito. Essa é a minha visão, né? Pela experiência que eu tenho, não é tão grande, mas também não é tão pouca, que eu já estou com o dobro da sua idade. Mas eu creio que eu vejo nesse nível assim mais mediano, mais intermediário, né? Nem Nutella e nem os raizão aí também, não são essas coisas todas lá que eles estão falando, não. Assim como que eles criticam como Nutella, eu vejo que não é tão ruim assim, não. Por quê? Por que você também vai chicotear as suas costas sem necessidade nenhuma, né? Se você tem aquilo básico... Porque nem todo mundo quer ser bilionário, milionário, nem todo mundo quer ter poder. Mas a pessoa só quer levar uma vidinha sossegada. Por que eu vou cobrar mais do que isso dele? Só para ele se estressar, ter Olha, ansiedade? eu acho que cada geração você tem os seus prós e contras.
Nossa geração é mais tecnológica, mais prática, mais rápida. Só que eu acho, olhando para as pessoas, que são pessoas mais influenciáveis do que a geração 1999 para trás. E são pessoas que não buscam ter uma opinião própria. Eu percebo isso diariamente. Ah, então você acha que a geração atual, dos jovens, né, eles são mais influenciáveis do que a anterior? Isso talvez não seria porque você hoje está convivendo com esses já mais velhos e amadurecidos e menos influenciados pela experiência, ou você acha que de fato, pelo que eles te contam da época deles, eles eram menos influenciáveis também? Não, porque hoje com a tecnologia você ficou muito fácil você aprender. Você hoje em dia, basicamente, se você quiser mover uma escola só com tecnologia, você consegue tranquilamente. Antigamente você tinha mais senso de interpretação, você tinha que estudar por livro, caderno, alguma coisa física do tipo nos anos 80, 90 e 2000. Verdade. Hoje a tecnologia está na ponta da língua. Você quer saber quem foi o primeiro presidente da China? Você pega o telefone, dá um Google e Você já só mostra o pergunta. resultado. Não precisa nem escrever, E né? lá nos anos 80, como é que você Você descobre? tinha que ir até Barça, a, livro. a biblioteca, procurar o livro e procurar o conteúdo, né? Então tinha toda uma Exatamente. ação física que demandava tempo e de fato, isso é um ponto de vista interessante. Isso só a dificuldade que a pessoa passou, que às vezes a torna menos influenciada por outras pessoas. E menos acomodada, E né? menos acomodada. Porque ela já está habituada a buscar fisicamente ali, vamos dizer assim, na base do manual, do analógico, né? É isso. Ah, entendi. É um ponto de vista interessante. Eu não tinha ouvido dessa forma aqui ainda. Parabéns. Eu gostei do ponto de vista. E você, como ali uma pessoa que ainda está. Claro, você já conseguiu algumas coisas. Você já tem seu emprego ali, você já tem um trabalho. Embora você esteja em formação para uma outra profissão que você está buscando. Qual que é a sua perspectiva de futuro, assim? Você tem, assim, objetivos mais ambiciosos, assim, mais... Ou você é um cara mais tranquilo, você tem um objetivo que você julga que não é, assim, tão audacioso e você ali, para você tá bom, ou você é o limite? Olha, eu acho que é vocacional, né? Desde pequeno eu sempre tive vontade de trabalhar para ajudar as pessoas, desde de menininho. Eu não consigo passar na frente de uma casa onde tem duas, três pessoas sem roupa e cruzar os braços, igual a maioria das pessoas fazem, e ir embora no carro com ar-condicionado, com roupa boa. E essa indignação com as desigualdades sociais acaba que me faz trabalhar para conseguir ajudar essas pessoas. E a forma mais prática é a política. A política ou o trabalho social privado, que a gente também tem muito. Mas, a princípio, eu acho que eu ainda estou um pouco cru no assunto política. Não por não conviver, mas por não ter adquirido experiência suficiente e as habilidades que as pessoas mais experientes têm do que eu. Eu acho que eu ainda vou formar em direito. Eu quero tirar meu AB, quero ser ainda um advogado eleitoralista, civil, criminal nem tanto, que não é a minha área, mas mais nesse sentido de civil e eleitoral. Construir a minha família, constituir um patrimônio que me faça também ter um conforto. Aí sim a vocação vem. Depois que eu tiver com a minha família estruturada, constituída. Até para você ter mais liberdade para poder desenvolver o que você realmente... E hoje em dia as construções, elas são... Por exemplo, você precisa andar. Para você andar, você precisa de gasolina. E gasolina tem um custo. E Você não é baixo, né? E tá alto. Então, eu penso em constituir família, E constituir... se for carro elétrico, é o dobro do preço. Aí também você precisa de dinheiro, né? Ainda tem energia para abastecer ele. Você falou uma coisa interessante aí. Primeiro eu vou fazer a minha base, vou construir a minha carreira para depois eu realizar vamos dizer assim, o desejo social ali, a minha realização pessoal social. O pessoal hoje quer fazer o inverso, né? Ele quer começar pelo sonho e depois aí acaba tendo... Você acha que isso pode ser negativo, da pessoa acabar se desiludindo ou parar porque ela não preparou uma base para sustentar aquele sonho, né? Quanto mais você estuda, mais vai abrindo um leque de oportunidades na sua vida. Você vai adquirindo conhecimento, você vai abrindo o leque. A pessoa abre o leque pouquinho. Quando perde aquilo, o sonho que o sonho, assim, você tem um sonho, você passa. Por exemplo, E muda também, né, com o tempo. você conquista uma empresa, a empresa fala. E depois que ela faliu, o que você tem de conhecimento adquirido para se reinventar na vida? Para conseguir dar a volta por cima? A maioria das pessoas já estão abrindo empresa com
Nada contra quem abre empresa sem experiência, mas sem uma capacitação. Hoje nós temos o Sebrae, nós temos diversos mecanismos de incentivo ao empreendedorismo consciente, com que as empresas tenham sucesso. Porque é complicado quando você tem uma empresa, aí digamos que ela vem à falência, e aí, o que, que você faz da vida? O que, que eu sei? Tem que dar um jeito de se reinventar. E já saindo de uma situação de fragilidade ali, de você ter se faliu, porque você levou um prejuízo, né? Como é que você vai recomeçar, né? E ver muitas vezes por onde errou. Às vezes não fez um planejamento, não estudou direito a área que ele estava se propondo a empreender, não fez um caixa ali para ter um capital de giro, para ter uma reserva de emergência e tudo, e meteu a cara. E às vezes a gente vê muitos relatos aqui de muitos empreendedores, inclusive de sucesso, que no começo fizeram dessa forma e quebraram a cara, né? E por outro lado a gente já vê outros que vêm e planejaram antes, fizeram tudo certinho e não chegaram a ter essa experiência de quebrar, né? A maioria sempre tem um relato, né, de uma quebra aqui e acolá, mas já teve outros aqui que falou que eu nunca quebrei, mas eu fiz, planejei antes, me preparei e tudo. Então a gente vê que realmente o planejamento e toda essa construção, né, da sua base mais sólida antes de você tentar fazer um voo muito alto, ela faz diferença mesmo, né? E isso faz diferença também para uma carreira profissional de autônomo, né, na política também, né? E você tem algum sonho assim que você já realizou dentro dos coisas que você fala assim, não, eu tinha esse objetivo aqui, eu já realizei, isso foi um diferencial na minha vida, e tem um mais, assim, que vai demandar mais tempo, mais esforço, que você possa falar nesse momento, assim, até para ter uma questão de incentivo ou comparação para os outros jovens que estão assistindo aqui agora. Olha, o primeiro sonho que eu tenho é ser reconhecido no meu trabalho. Eu quero ser um grande advogado, ter um escritório que me dê condições de chegar no maior número de pessoas possível, de ajudar as pessoas também, ser um bom advogado e me projetando para um sonho maior, que é o sonho da política. Ajudar as pessoas, ajudar quem precisa. Aí é onde eu vou chegar, quem vai dizer ao povo a partir do meu trabalho. Se as pessoas acharem que está correto, elas me dão a oportunidade. Se elas acharem que eu tenho que rever, aí vamos seguir na carreira privada. A tua família te apoia nesses objetivos ou tem algum lado dos teus objetivos que você está buscando que a sua família fala assim, peraí, calma lá, não vamos mexer com isso não? Ou em todos os aspectos eles sempre te apoiaram? Não, lá em casa, essa questão de política, todo mundo sempre me apoiou. Só que a minha mãe, ela sempre fala, meu filho, vai e toca o teu barco. Meu pai vai, mas calma, vai, calma, vai, calma. Sempre tendo uma Sempre mais balança prudente, né? mais prudente para não ter nenhum equívoco, para os objetivos não saírem de rota, né? Porque todo mundo sabe que é um meio complicado hoje o sistema político. Nem todo mundo joga limpo, né? Nem todo mundo joga limpo. Hoje as campanhas, as pessoas sabem que elas são muito complexas, são muito caras, até por causa dos custos que são altos. Qualquer custo de campanha hoje que você tem de material e de gasolina, você às vezes gasta 50, 100 mil reais e você nem vê. Pela crise, pela inflação, pelos preços das coisas estarem altos. E eu sempre tive apoio familiar, e isso eu não posso falar. Meus pais me incentivam bastante a participar de política, porque todo mundo da minha casa, tem o conhecimento que se a gente que quer trabalhar pelas pessoas não participar na política, a pessoa que não quer trabalhar, ela vai lá e ela toma meu espaço. Então a gente tem que estar sempre ocupando os espaços para ajudar as pessoas sem interesse próprio, sem interesse financeiro. Alguém já puxou teu tapete? Já. Mas como você conseguiu lidar com isso? Não precisa, obviamente, citar nomes, ou se você não quiser falar a situação, mas você conseguiu lidar bem com isso, assim, entender que faz parte do jogo, ou deu uma baixada, assim, no moral, assim mesmo, assim, de pensar em desistir? Eu vou contar a história. Foi no ano de 2022, eu era diretor do PSDB Jovem, e assim que eu estava prestando um trabalho legal, um trabalho de excelência. Na época, a prefeita Cíntia ainda é a presidente estadual do PSDB, e eu estava encaminhando a passos largos para tomar a frente do partido, construir as bases no interior. E um rapaz acabou fazendo a
a minha caveira, não chegou a puxar meu tapete, mas prejudicou a minha imagem com as pessoas, não só com a prefeita, mas com as pessoas que estavam em volta ali do partido. E eu preferi que não puxasse, eu recuei, fui para trás e segui. Aí, logo após eu me desfilei do partido e após essa desfiliação eu recebi o convite do vereador Walter Viana, essa oportunidade de começar do zero um partido que estava sendo criado de lá para cá eu tenho mostrado meu trabalho à frente do partido. Excelente. Então você deu a volta por cima de uma forma bem objetiva e positiva, né? E você já tem, assim, e por outro lado, você já teve assim um empurrãozinho assim de uma ajuda que você foi relevante, assim, que você fala, poxa, eu não esperava, às vezes, que tivesse nesse meio pessoas que fossem ali e me desse essa força. Aconteceu isso também, por outro lado? Aconteceu na eleição da Atlética, que a eleição da nossa Atlética, que a gente tem como tradição, ela é interna. E eu não esperava muitos apoios que eu recebi para continuar o trabalho do ex-presidente que tinha saído. E isso me deu bastante vontade de trabalhar, porque eram pessoas que eu não imaginava que ia falar, não, coloca ele dá conta, vamos apoiar ele, vamos dar uma oportunidade. E eu sempre falo isso para as pessoas. Às vezes aquela pessoa que mais te apoia, chegar na hora H, ela pula fora. E aquela pessoa que tá lá no cantinho, que não fala nada, ela que te dá a sustentação para você seguir. Na hora que as coisas realmente vão ser decididas, né? Exatamente. Muito bom. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para o jovem um pouco mais jovem do que você e da sua idade também, que ainda não definiu uma carreira, não definiu o que vai fazer da vida, que está indeciso, ou que já decidiu, mas está assim, meio desmotivado. Uma mensagem assim de o porquê, por exemplo, seguir na carreira jurídica, né? Buscar a área do direito, que você vai falar do que você tem conhecimento, né? Ou até uma motivação de outras áreas também. E também na área da política, por que o jovem deve se envolver na política? Queria que você deixasse aí a sua mensagem. Olha, Silvio, a mensagem que eu dou é que não existe ruim profissional. Existe profissional sem gabarito. Aquele profissional que ele se dedica, que ele estuda, que ele vai atrás, não só de conhecimento, mas de relações interpessoais, esse profissional ele vai ter sucesso, com certeza. Apesar do mercado de trabalho estar bastante inchado, como a gente percebe, nós estamos com inflação alta, nós temos uma certa, não gosto de falar esse termo crise, mas numa crise financeira da população, os profissionais, para entrar no mercado de trabalho, eles têm que estar cada vez mais qualificados e com mais qualificação humana de troca de experiências. Experiências interpessoais, experiências de uma viagem, um intercâmbio, alguma coisa que te faça ser diferencial dos outros. Questão política é ter vontade de trabalhar. O jovem que quer entrar na política, ele não pode entrar achando, vou entrar na política para enricar, porque Querer só facilidade. O político que vai para enricar, ele para lá no xadrez. Ele tem que entrar na política para ajudar as pessoas e tem que entrar sabendo que vão atirar pedras em você, vão falar mal, mas você tem que seguir o trabalho correto. Essa é a mensagem. E por mais que muita gente fala assim, né, que as pessoas mais maduras têm que incentivar os jovens, trocar experiência, mas às vezes o jovem também pode incentivar e ensinar, né, pessoas mais velhas. E um cara mais amadurecido aí que está pensando em fazer uma transição de carreira, ou que nunca se envolveu com política, ou que já desistiu assim, porque... Que mensagem você deixa para a pessoa que já está aí com a idade mais avançada ainda, se ele deve continuar, se ele deve buscar esse envolvimento político também, ou se ele deve buscar a área jurídica, que ele às vezes vem de uma carreira, já está saturado, já não aguenta mais aquilo, que é uma carreira nova, se seria interessante para ele, dá para começar na área do direito já depois dos 35, 40, 50 anos? Nossa, hoje nós temos alunos na Católica com mais de 50, 60 anos. Mas você tem muitos colegas de turma que já são mais maduros. Tem muita gente que depois de, às vezes, 2 cursos superiores, tenta o direito para se reinventar, para renascer na vida, na carreira profissional. E nunca é tarde para parar. Eu sou uma prova disso. Eu sou do clube do tiozão lá Quando eu fiz o curso de Direito, eu era mais jovem do que eu sou hoje, né? Mas eu ficava no grupinho ali dos tiozão ali, 40, 50. Tinha um grupinho lá e tinha uns adolescentes lá, 16, 18 anos. E nós ali, eu tinha na faixa de uns 30 anos na época, mas tinha uns 40 a mais lá, era para onde eu ia, me identificava mais. E de fato, né?
A gente não pode parar no tempo e quanto mais habilidade você tiver para o mundo de hoje, melhor, né? E hoje eu acho que as pessoas, essas pessoas mais maduras, uma tarefa mais fácil elas aprenderem a mexer com tecnologia do que nós mais jovens termos as experiências e as vivências que essas pessoas tiveram. Eu não tenho nem um terço da experiência que você já teve. Questão da polícia, questão do direito, questão da administração pública. E ao mesmo tempo que às vezes eu tenho mais conhecimento de tecnologia, inovação e isso é questão de sociedade atual, de jovem, de pluralismo do que você. Então é uma troca que é mais vantajosa para quem já tem a experiência de vida do que para aquele jovem que tem mais conhecimento e facilidade com tecnologia, mas não tem experiência de vida. É o que eu penso. Muito bom. Se você que está assistindo aí até agora gostou, não deixe de curtir, compartilhar, comenta aí o que você achou desse episódio. Se quiser deixar alguma pergunta aqui também para a gente responder num próximo episódio, é claro que eu vou fazer um convite para ele voltar aqui e falar de outros temas de novo. Um rapaz inteligente que tem muito conteúdo para nos apresentar aqui também. E siga nossas redes sociais, @Esfera Podcast lá no Instagram e também no canal do YouTube, no Esfera Podcast. Não deixe de se inscrever aí, ó. Clica no se inscrever, não custa nada para você e ajuda muito a gente a desenvolver esse trabalho aqui, que é também um trabalho de utilidade pública e que a gente traz informação aqui realista para você, útil e com muita qualidade também. Profissionais de diversas áreas vêm trazer o seu conhecimento aqui para compartilhar com você. Então segue aí, também se inscreva no YouTube. Você quer deixar suas redes sociais, se a pessoa quiser seguir lá, Meu Instagram é ArthurW_25. Você que quer acompanhar um pouco sobre atlética, política, sociedade, você me seguindo, você vai ter bastante conteúdo. Arthur com TH ou sem TH? Arthur com TH, _25. Arthur com TH, W, _25. underline 25. Você vai lá, segue lá as redes sociais do Arthur. Ele coloca um pouco lá do dia a dia dele, tanto na atlética, também no desenvolvimento do seu trabalho, né? E aí você vai vendo como é que é a vida de um jovem que está no jogo para vencer, né? Não está aí acomodado. E isso aí pode ser uma inspiração para você também que é jovem, ou você que já tem um pouco mais de idade, quer conhecer um pouco mais como é que está funcionando a vida do jovem de hoje em dia, que está correndo atrás do sucesso. E gostei muito do episódio, agradeço você ter aceitado nosso convite para vir aqui contribuir com a gente com essas informações, né? O Esfera Podcast está de portas abertas para você, para a gente tratar de outros assuntos aí no futuro, conforme a sua agenda permitir. E agradecemos a sua audiência, você que é da audiência aqui do Esfera Podcast, não deixe de continuar nos seguindo e assistindo os inúmeros episódios que nós já temos aí de várias áreas de empreendedorismo e também de carreiras profissionais, seja da esfera pública, da esfera privada. É para isso que serve o Esfera Podcast. E não deixe de deixar o seu comentário. Esse é o Esfera Podcast, eu sou Silvio Jaca e fiquem com Deus.